Fala pessoal, eu sou o Pastor Juninho e este é o canal Palavra na Veia. Fica aí que nós vamos trocar uma ideia e hoje nós vamos falar sobre experiências com Deus. Amém? Tamo junto, vamos que vamos. Então pessoal, quando se fala de experiência com Deus, o que vem na sua mente? Qual é a primeira coisa que você pensa? Hoje nós vivemos dias em que, graças a Deus, nós temos bastante estudos, nós temos bastante cursos de teologia, cursos gratuitos, cursos pagos, faculdades teológicas. Hoje nós temos acesso à Bíblia como nós não tínhamos, então hoje você consegue comprar uma Bíblia por um preço acessível, de 20, 30 reais, de 19 reais, de 14 reais. Hoje você consegue ter acesso à Palavra de Deus. Só que a grande questão dessa geração que eu tenho visto é que faltam experiências para essa galerinha que está chegando viver com Deus, experiências vividas com o Senhor. Porque eu conheço jovens que conhecem muito da Bíblia, mas quando se fala de experiência, você fala, e aí, mas o que você viveu, o que você fez, como você chegou aqui, quais foram os momentos de experiência que você teve na oração, no jejum, na leitura da palavra, momentos em que Deus te tocou. Nós vemos no livro de Atos, quando Paulo está indo para a cidade de Damasco, e o próprio Senhor vem num resplendor de luz trocar uma ideia com Paulo. E ele fala, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E Saulo, mas quem é você? Quem é o Senhor? Ele fala, eu sou Jesus a quem você está perseguindo. Eu sou esse aí que você está aprendendo. Então Jesus se revelou para Paulo e ele teve uma experiência. E essa experiência marcou a vida de Paulo tão forte, e foi uma marca assim tão grande, que Paulo nunca mais voltou atrás do caminho. Ele nunca mais voltou atrás daquilo que ele viveu, daquela presença, daquela experiência que ele teve com o Senhor. Você não vê em nenhum ponto Paulo, eu vou desistir, agora eu não quero mais, porque é sofrido, porque é cansativo, porque é não sei o que, porque é não sei o que lá. Não, o que Paulo, através daquela experiência, Paulo sentiu a fé em Cristo nele, se converteu ao cristianismo, foi batizado e foi salvo e começou a pregar e falar de Jesus. O que falta muitas vezes é a experiência, e é isso que eu venho através desse vídeo falar para você hoje, buscar as suas experiências com Deus. Não fique na teoria, a teoria faz parte? Sim, não fique só na teoria. Leia a Bíblia, releia, ore, jejue, mas busque as suas experiências com Deus através da palavra. Porque eu lembro de uma vez que nós estávamos para começar um culto, e olha como é interessante. Nós começamos o culto às 9 da manhã, e eu sempre recebo os irmãos na porta da igreja, Eu sou pastor, mas eu sou recepcionista também. Eu gosto de receber os irmãos na porta da igreja, dar um abraço, cumprimentar, perguntar se eles estão bem, como foi a semana. E de repente me chega um rapaz, por volta dos seus 40 e poucos anos, bêbado, embriagado, às 8h30 da manhã de um domingo, e ele encostou do meu lado e começou a jogar textos em mim, para mostrar o quanto ele sabia da Bíblia. E começou a falar, não, porque o texto diz isso, porque diz aquilo, porque Daniel diz assim, porque o Apocalipse da Revelação não sei o quê. E começou a falar. E quando ele terminou de falar, ele ficou uns 8, 9 minutos falando. Quando ele terminou de falar, eu falei para ele assim, irmão, Mateus 7, aquele que ouve as minhas palavras e pratica. Aí eu falei para ele assim, você é uma pessoa que conhece bem a palavra de Deus, mas eu acho que está faltando prática, meu irmão. Porque você está às 8h30 da manhã, embriagado na porta da igreja. Eu falei assim, não sei o que te levou a isso, não sei qual motivo te levou a isso, se foram problemas, se foram preocupações, eu não sei. Mas a teoria sem a prática, irmão, ela é simplesmente uma teoria. Então o cristianismo ele precisa ser praticado. E a prática vai te trazer experiência. Aquela experiência que Paulo viveu, nunca mais foi tirado dele. Paulo foi espancado, foi torturado, foi preso, foi humilhado por causa do evangelho, e ele não desistiu. Por quê? Porque algo o marcou. Então se você é jovem, você está me ouvindo, por favor, vá atrás de experiências com Deus. Pedro teve uma experiência na cidade de Jope, quando desceu um lençol, com os animais considerados imundos, e Deus fala, pode matar e comer. Nós vemos os apóstolos terem experiências com Jesus, em Mateus 10, quando ele soprou sobre eles o Espírito, eles foram pregar e curar e ressuscitar, e eles voltam todos felizes, porque eles começaram a viver experiências com Deus.
Não é mais o que alguém disse que me disse. Lembra da historinha do Chaves? Chaves é sensacional, mano. O que dissesse, o que dissesse, o que dizia a carta, né? Ó, é algo terrível. Então nunca saía daquilo. Tá, daí eles perguntavam de novo, mas e aí? O que disse? Ó, o que dissesse, o que dizia a carta? Ó, é algo terrível. E nunca saía do algo terrível. E ninguém sabia o que era esse algo terrível. E eu vou dizer pra você que até hoje ninguém sabe o que é esse bendito do algo terrível do Chaves. Então, as nossas experiências precisam nos levar a ter marcas do cristianismo em nós, né? A ter marcas no nosso corpo, na nossa mente, na nossa alma, no nosso coração. Então eu falo para você, busque as suas experiências com Deus. Eu lembro de uma vez que um ateu chegou para mim, e eu gosto de falar de Jesus, eu gosto de falar de Deus, de fé. E é onde eu estava, esse rapaz chegou para mim e falou assim, Juninho, eu vejo que você fica falando de fé, de Deus, disso, daquilo. Eu falei, é o que eu acredito, né? É o que eu vivo. Ele falou assim, ó, se o seu Deus existe, eu vou usar uma palavra aqui menos pesada que ele usou. Mas ele disse assim, fala para o seu Deus mandar um raio no meu traseiro. Ai, galera, eu vou dizer para você que a minha vontade de Pedrão, né, eu sou sanguíneo nato, a minha vontade era de fazer a oração de João quando saiu de Samaria. Manda fogo nele, Senhor. Sabe, a minha vontade era falar assim, Pai querido, oh Deus, manda um raio potente para fritar esse homem, né? Mas aí eu lembrei da fala de Jesus logo após. Jesus disse assim, ei, eu não vim, né, para matar todo mundo, eu vim para salvá-los. Então Jesus estava já explicando para os seus discípulos, ó, vocês vão enfrentar, vocês vão ter confronto com pessoas que não acreditam em mim, que vão falar mal de mim, que vão querer que vocês falem mal de mim. E naquele momento que ele falou aquilo, para mim foi um peso, porque é algo que eu acredito muito, né? E de repente eu parei nas minhas orações, assim, mentalmente, rapidão, ali orando, falei, Deus, o que eu vou falar para esse homem? Deus falou para mim, fale para ele que eu não preciso provar para ele que eu existo. E cara, aquilo foi a cereja do bolo, galera. Porque daí eu coloquei a mão no ombro dele e falei assim, ó, mano, posso te falar uma coisa? Ele falou, pode falar, meu. Eu falei assim, o meu Deus não precisa provar para você que ele existe. Por que não? Eu falei, porque ele não vai se rebaixar a você. Aí ele olhou para mim atônito assim, meio assustado. Daí eu peguei e falei assim, ó, mas eu vou continuar orando por você. Amém? Que um dia você possa ter uma revelação de Deus, que um dia você possa ter uma experiência com Ele. Daquele dia em diante, essa pessoa mudou comigo. Ela começou a me respeitar mais, ela já não tocava mais em brincadeirinha, porque toda vez que eu chegava era uma brincadeirinha, era uma piadinha com Deus, com fé, com cristianismo, né? E eu lembro que nessa conversa que eu tive com ele sempre se declarou ateu, e eu falei assim para ele, cara, o que você pensa não vai mudar o que eu vivi, porque eu tenho 16 anos no Evangelho, eu tenho marcas em mim, na minha alma, no meu corpo e na minha mente do cristianismo. Eu tenho marcas, então você pode falar o que você quiser para mim, você pode tentar me persuadir de que não existe, que não é, porque para mim é real, eu vivi, ninguém me contou. Não é a historinha do Chaves, o que disse, o que dissesse, o que dizia a carta, eu vivi, né? E eu tento passar isso para os jovens, e você que está me assistindo, pega isso no teu espírito, sabe? Vá atrás das suas experiências com Deus, viva as experiências com Jesus Cristo, né? Deixa Ele guiar a tua vida, e aí ninguém mais vai tentar plantar dúvida em você, vai tentar plantar dúvida no teu coração. Pelo contrário, através das experiências que você tiver com Deus, você vai poder dizer para a pessoa, não, eu vivi, ninguém me contou, eu vivi. Né? Se você viveu uma cura, uma libertação, se você viveu um renovo de Deus, passe isso adiante. Não tenha isso só para você. Passe isso adiante, sabe? Vá para cima mesmo, fale de Jesus, fale do Evangelho, fale do cristianismo, fale da palavra de Deus, fale do amor, da esperança, da paz. Né? Ainda mais em momentos difíceis como estamos vivendo como hoje, fale de Jesus, irmão. Fale de Jesus, leve isso adiante, leve as experiências adiante. E se você não tem nenhuma experiência marcante com Deus ainda, busque essas experiências. Busque, vá atrás delas. Eu por várias vezes eu pegava um galão de água de 20 litros, né, eu ia para o monte com um saco de pão e um saco de laranja e passava lá 3 dias, orando e buscando a Deus. E quantas vezes a gente se retirou um momento para a oração e Deus se revelou, Deus mostrou algo do futuro, sabe? Isso são experiências que vêm marcando a nossa vida ao longo dos anos e que ninguém tira, ninguém tira. Então busque as suas experiências com Deus, sabe? Busque as suas experiências. Eu lembro de uma vez, eu quero compartilhar isso com vocês para a glória do Senhor, que eu durante um período fui motoboy aqui na cidade de Sorocaba, que é onde eu moro, né, onde eu sou pastor da Igreja Evangélica Cristo Eterno Amor Maior. E eu era motoboy, eu e minha esposa, a gente tínhamos uma empresa, uma transportadora,
Eu trabalhava, fazia serviço para a CNH, uma empresa aqui de Sorocaba, e eu pegava o acesso pela Celso Charuri e entrava pela rodovia Raposo Tavares para chegar até minha casa. E um desses acessos é uma baixadona, né? E eu tinha o costume de acelerar no última moto, muitas vezes deitado no banco e trocando marcha com a mão, né? Que é vida louca, né? Eu lembro que uma vez eu voltando, eu sempre vi minhas orações para ir, minhas orações para voltar, mas eu também reconheço que muitas vezes eu era imprudente, né? E nesse dia, Deus fez algo comigo que eu nunca esqueci. Eu lembro que eu estava descendo a rodovia e era um pedaço bom de descida, e eu falei, bom, agora eu vou dobrar o cabo e vou estralar para chegar em casa mais cedo. Eu lembro que eu comecei a descer assim, eu ouvi aquela voz, entra aqui. E logo no começo da descida tem um bairro, né, a entrada, um acesso para um bairro. E eu ouvi e comecei a descer, eu senti aquela voz e eu senti que era Deus falando porque foi muito forte. Falou, entra aqui. Eu entrei no bairro. Galera, foi algo assim que eu não tenho como esquecer, porque ali foi um livramento. Porque a hora que eu entrei no bairro, o pneu traseiro da moto explodiu. Ele não furou, não estourou, ele explodiu. Eu entrei no bairro, fez aquele pô! E a moto deu aquela bambeada. Eu já estava devagar, consegui encostar. Naquele momento eu coloquei a moto no pezinho, eu sentei na calçada e comecei a chorar. Comecei a chorar, comecei a chorar, comecei a chorar, porque eu vi a mão de Deus na minha vida, a voz dele me livrando da morte, né, ou de um acidente mais grave. E eu lembro que o meu irmão veio com uma caminhonete buscar a moto e ele perguntou, e o que foi? Eu falei, cara, foi um livramento. Eu não tenho como explicar, eu só ouvi a voz, eu entrei aqui, no que eu entrei, o pneu da moto explodiu, cara. E eu sei que se eu tivesse descido essa descida do jeito que eu sempre desci, talvez eu morreria ou sofreria um grave acidente e eu talvez não estaria aqui. Mas naquele dia eu vivi uma das grandes experiências com Deus, e isso, galera, isso ninguém tira de mim. Isso ninguém vai tirar de mim. Então as experiências com Deus, ninguém vai tirar de você. Ninguém tirou as experiências de Pedro, de Paulo, de Tiago, de João. Ninguém tirou a experiência desses grandes homens. Ninguém tirou. A experiência marca a nossa vida. Então vá atrás das suas experiências com Deus. Deus te abençoe. Tamo junto, Pastor Juninho. É nóis. E vamos que vamos.